O vídeo de hoje é um vídeo diferente e você precisa se preparar. Já pega logo um papel e uma caneta e vem comigo, porque Júlio Casares, nessa quarta-feira, ele concedeu uma palestra na CBF para dar aula de gestão. Olha só que maravilha! Uma tarde assim imperdível, né? Onde as pessoas ali presenciaram o mestre Casares dando aula. Rapaziada, parece até tiração de sarro, né? Mas a CBF convidou ele falou com orgulho. Assim como ano passado, neste ano estamos aqui novamente, né? É a gestão impecável de Casares no São Paulo. E o que chama a atenção são as respostas de Casares, por isso você precisa anotar tudinho. Então vem comigo, sobe o likezão, já tô aqui com papel e a caneta. E se possível, se inscreva no canal também, que é muito importante para o nosso trabalho, rapaziada. Bom, vamos lá então. Eu vou pegar aqui hoje os portais que repercutiram com vídeo e áudio, para a gente trazer aqui para vocês e ficar mais fácil, tá, rapaziada? Tá na tela a Transamérica Sports e também o jornalista Kaique Silva, que fez uma pergunta assim maravilhosa. Uma pergunta, rapaziada, que sinceramente nós esperamos dos jornalistas, né? E ele foi corajoso e foi lá e fez a pergunta. Vamos ouvir? Pegou papel e caneta? Vamos embora, precisa anotar tudo isso hoje aqui, rapaziada. Vamos lá, fala aí, mestre Casares, qual que é a boa? Ah, pergunta, ele vai fazer a pergunta, jornalista, se liga aí. Convidado para uma palestra boa para poder falar sobre gestão. Quais fatores que você acredita que você pode atribuir que o São Paulo seja referência hoje em gestão para você ter recebido esse convite? Bom, eu tive aqui no passado e eu já estou aqui. É a nossa luta inconstante, direta, frequente, para que a gente consiga um equilíbrio financeiro. Fair play está chegando, vai vir com muita força, que é bom para o futebol. Então, eu acredito que não só o fundo, o FDIC que nós fizemos e todas as reestruturações financeiras vão devolver ao São Paulo um viés de baixa da dívida, já com títulos conquistados. Aí vou dizer assim, então não vamos ganhar mais nada? Vamos tentar. Né? Nós temos 20 clubes na Série A, 19 perdem. Essa é a leitura do futebol. Mas nós vamos lutar e acho que essa foi a razão. São Paulo retoma um caminho financeiro e retoma um caminho de nominalmente abaixar a dívida e dar superávit, sem abrir mão da competitividade. Você foi convidado. Bom, peraí. A pergunta foi sobre o motivo dele estar lá. Não as coisas que estão acontecendo no São Paulo, que você fez ali, embolou tudo. Vocês percebem, eu até comentei ali ó, no post, que ele respondeu 5 assuntos diferentes. Mas ele não respondeu o motivo que levou ele a estar lá para falar sobre gestão. Ele falou muitas coisas, deu uma volta lascada e você vê que ele dá uma gaguejada no início, né? Ele começa meio que se agitar assim, para tentar tirar um argumento, mas não consegue, daí ele começa, o que vem na cabeça ele vai falando. Cara, esse vídeo aqui, esse vídeo é muito bom, cara. Olha de novo, não, precisa ver de novo, vamos lá. Para poder falar sobre gestão. Quais fatores que você Olha a cara dele. Que você pode atribuir que o São Paulo seja referência hoje em gestão para você ter recebido esse convite? Bom, eu tive aqui no passado e eu já estou aqui. É a nossa luta inconstante, direta, frequente, para que a gente consiga um equilíbrio financeiro. É uma luta. Por que, ô Casares, por que você tá aqui? Porque é uma luta inconstante para a gente ter um equilíbrio financeiro. Não, Casares, a pergunta foi por que você tá aqui, irmão? Você vê que ele responde outras coisas. Mano, é até engraçado, mano. A gente fica puto vendo isso, mas é engraçado, irmão. É engraçado. Cara, é bizarro, mano. É bizarro. Bom, eu não vou deixar vocês verem essa parte de novo. Vamos partir para outra aqui, ó. O Arquibancada Tricolor acabou levando sobre o fair play financeiro e o FDIC. Vamos ver a resposta aí do presidente Júlio Casares. Vamos embora. Eu acredito que é possível. Em 2023, nós ganhamos do Flamengo na Copa do Brasil. É sempre assim, né? Não, toda pergunta que você leva para ele, um pouquinho mais apertada, ele já fala, não, já que em 2023 conseguimos ganhar uma Copa do Brasil inédita, né? Com um quadro parecido, dívida, jogadores com mais idade, e ganhamos aquele título, né? Então, acredito que dá sim para ser competitivo com equilíbrio de custo. Estamos vendo. O
Mirassol hoje é um exemplo. Então, nós temos que observar que jamais vamos deixar o futebol em segundo plano. O futebol é a razão central, é a prioridade. Agora, não farei. É sim, é prioridade, Casares. Futebol no São Paulo com você realmente é a prioridade. Nada além do que é possível fazer. A contratação do Marcos Antônio foi uma contratação inteligente. A contratação do Tapia e de outros atrás, Rafael, Alisson, assim. A contratação de Alisson, Tapia foram contratações inteligentes, né? Falando aí o Casares. Por diante de outros anos. O que importa, Marcelo, é sinalizar que o São Paulo não vai deixar de ser responsável financeiramente e não vai deixar de ser competitivo. Nós temos... O que importa é que o São Paulo não vai deixar de ser competitivo. Mas a pergunta não é sobre isso, é sobre o fair play financeiro, irmão. O que você acha do fair play financeiro? Não, é que o São Paulo sempre vai ser competitivo. Mano, não dá, mano. Seria legal alguém pegar e falar assim, não, Casares, mas a pergunta foi o seguinte, foi a seguinte pergunta que eu fiz pro senhor, né? Cara, é bizarro como ele muda de assunto assim, e ele é bom nisso. Nisso ele é bom. Precisa aplaudir, anota aí. Vamos anotar aí que o Casares é bom de lábia, é bom de sair de perguntas importantes, né? Ele consegue dar uma reviravolta danada. A gente precisa aprender com o mestre Casares, né, rapaziada? Vamos lá, Casares, continua. Essa noção de buscar e brigar por cada momento. Eu acredito que o São Paulo, que naquela época ficou muito tempo sem ganhar, ganhou. Agora vai lutar para ganhar, mas dentro de uma regra financeira que não será só nossa. É do fair play, é da indústria do futebol. Quem não fizer isso, perdeu a chance. Naquele momento, nós elevamos o custo, a dívida, por um custo competitivo. Outro dia eu vi a declaração de um outro presidente, que sempre estava equilibrado, ele deu uma aumentada, porque era o custo competitivo de um salto que você tenta colocar. Eu me lembro que em 24 nós disputamos a Libertadores e perdemos os pênaltis contra o Botafogo. E ali houve um avanço da dívida, mas nós acreditávamos naquela conquista. Acreditava. Um equilíbrio que traz uma certeza. O São Paulo olha o aspecto financeiro, mas a prioridade é o futebol. É sim. A prioridade é sempre futebol. Cara, ele só não vê jogadores antes, né? Igual na Copa do Brasil, 2024, ali que no momento da Libertadores, porque não tinha proposta. Não tinha. Porque se tivesse, ele teria vendido. É bizarro, cara. É bizarro como ele escapa. Essa aqui é legal da ESPN, que ele fala sobre... não sei se é essa. Vamos ouvir primeiro, senão eu já buguei aqui. Vamos lá. Nós fizemos um grande contrato com a Live Nation, que é importantíssimo de valores. Nós tínhamos uma tabela no Campeonato Brasileiro. Iríamos perder um jogo, quando muito. A tabela mudou em razão da Copa do Brasil, do Palmeiras e do Flamengo caindo fora da Copa do Brasil, do São Paulo também, para que o brasileiro fosse antecipado algumas rodadas. Com isso, nós perdemos mais jogos. De antemão, acertamos na Vila Belmiro. Nesse episódio, por uma vontade nossa, nós queríamos fazer o último jogo no Morumbi. Mas, tempo, clima, a decisão colegiada nossa aconselhou dizer o seguinte: nós não vamos ter uma qualidade de gramado suficiente, melhor que da Vila Belmiro. E olha, o São Paulo está sofrendo tanto em contusões, a nossa expectativa é preservar o atleta numa fase... Agora estão preocupados com os jogadores, né? Não, é que o gramado não vai estar legal, já tem muitas lesões, a gente precisa cuidar dos nossos jogadores, né? Né? Na hora que o calo aperta, aí o argumento é válido, né, mano? É impressionante, cara, é impressionante. Mais aguda, então nós tivemos que dar um passo atrás. Mas não é razão do protesto, até porque o protesto eu entendo como algo normal. Eu sou mandatário, eu entendo e também tenho frustração pelo ano. Tem um protesto outro dia, com a maior tranquilidade. Eu só acho que, nesse momento, nós tivemos que decidir, e foi de forma colegiada. E cria-se uma narrativa que eu também entendo. Eu sou um cara muito vacinado nisso, eu entendo os objetivos, a forma, etc. Mas eu estou tranquilo porque a Vila Belmiro, que tem um bom gramado, ela é uma casa que nós trabalhamos antes para, numa emergência, conseguir. E foi um conjunto de mudanças de tabela e depois do clima, de 2 shows no fim de semana com muito público, em que o gramado teria um risco enorme de não chegar com condições. Esse colegiado, numa decisão técnica, instruiu, recomendou então que a gente fizesse isso. Casares, decisão colegiada por quem? Não, a decisão do São Paulo ela é sempre colegiada, ela é sempre com diretores. Eu posso até ter o feeling de uma decisão, mas a decisão... Aqui você pesca.
aqui você peça. Não, é uma decisão colegiada, né? Querendo dizer que teve a participação de outros dirigentes, né? Daí ele fala, não, a gente pode ter até o feeling, né? Então, você vai perceber depois que o outro cara pergunta de novo para ele, quem estava lá? Quem que são essas pessoas que participaram com você? Ele não fala o nome. Olha lá. Decisão colegiada como foi agora, acabei de dizer. Mas quem participou dessa colegiada? Participa a estrutura da direção. Quando nós fizemos participa a estrutura da direção. Daí teve um outro que eu tinha visto outro vídeo, até achei que era esse, que ele fala que, não vou citar nomes. Ele fala, não vou citar nomes. Por quê? Se ele cita nomes, aí complica. Porque segundo informações, são de que ele decidiu sozinho e isso gerou um incômodo interno nos bastidores do Morumbi. Então ele decidiu sozinho isso. Pegou várias pessoas de surpresa. E as pessoas do São Paulo ali, né? Pessoas importantes ali do São Paulo ficaram sabendo através da imprensa, cara. Não foi nem ele que chegou e contou para as pessoas, para você ver o quão bizarro é o Júlio Casares. Mas enfim, cara, é muito engraçado, velho. Tem essa outra aqui, ó. Essa aqui tá um pouquinho mais completa. Vamos acompanhar essa daqui, vamos lá. Vou te dar uma explicação anterior a isso. Quando nós fizemos um grande contrato com a Live Nation, que é importantíssimo de valores, nós tínhamos uma tabela no Campeonato Brasileiro. Iríamos perder um jogo, quando muito. A tabela mudou em razão da Copa do Brasil, do Palmeiras e do Flamengo caindo fora da Copa do Brasil, e do São Paulo também, para que o brasileiro fosse antecipado algumas rodadas. É o mesmo vídeo, galera. Eu comi bola aqui, tá? É o mesmo vídeo, só que ele tem um finalzinho aqui que eu vou tentar pescar o final e eu trago para vocês. Deixa eu cortar esse trecho aqui, vamos lá. Aqui, pessoal, já deixei no ponto aqui da decisão, foi de forma colegiada, né? Então, ele repetiu isso porque saiu na mídia antes, e ele acompanha a mídia, né? De que a decisão partiu somente dele. Então, ele tentou meio que levar para a imprensa, para a mídia, que não foi uma decisão sozinha dele, sim de outras pessoas. Só que ele não cita nomes, tá? Vamos lá de novo. Cria-se uma narrativa que eu também entendo. Eu sou um cara muito vacinado nisso, eu entendo os objetivos, a forma, etc. Mas eu estou tranquilo porque a Vila Belmiro, que tem um bom gramado, ela é uma casa que nós trabalhamos antes para, numa emergência, conseguir. E foi um conjunto de mudanças de tabela e depois do clima, de 2 shows no fim de semana com muito público, em que o gramado teria um risco enorme de não chegar com condições. Esse colegiado, numa decisão técnica, instruiu, recomendou então que a gente fizesse isso. Quem participou dessa colegiada? Participa a estrutura da direção. Eu não vou nominar pessoas. Eu vou te falar. Eu não vou nominar pessoas. Pô, é um negócio bem simples, né? Não é nada assim absurdo para você falar. E ele não quis falar. Por quê? Porque, segundo informações, ele definiu isso sozinho. Por que ele vai ocultar uma informação boba dessa? Não, quem que participou da reunião? Quem que, junto com o senhor ali, decidiu que o jogo vai voltar para a Vila? Foi aí o Belmonte, o Rui Costa, definiram com você? Ele fala que não. Né? Então, aliás, ele não fala o nome, né? Cara, é bizarro, é um negócio bem bobo, porque se ele falar o nome, é que não tem ninguém, né? Porque se ele falar, aí dá merda. Daí depois vai chegar alguém dele lá, se ele citasse o nome, Casares, você me colocou no meio ali no bolo, sendo que eu não participei de nada. Daí pega mal pra ele, né? Então, cara, você pesca algumas coisas do Casares, mas é bizarro demais a forma que ele age, né, cara? Mano, é muito bizarro a atitude que o Casares vem tomando aí à frente do São Paulo, cara. É absurdo. E olha só, pra fechar com boas notícias hoje para vocês, o São Paulo pegou um novo empréstimo com o Banco Daicoval. No meio do ano, o São Paulo pegou um empréstimo de 50 milhões e agora pegou um novo de 25 milhões. Segundo informações, o São Paulo pegou o empréstimo, mas não chegou a passar pelo conselho lá para aprovar de fato, né, na última reunião ali, para aprovar o empréstimo. Sendo que o São Paulo já tinha pago 2 parcelas. Imagina se isso não é aprovado, cara, pelo conselho. É bizarro, os caras pegam empréstimo, já até pagaram e depois votam. Cara, é gestão. Essa é a gestão profissional do Casares e por isso que ele foi para a CBF, tá, cara? É bizarro isso, tá? E além desses empréstimos, o São Paulo ainda pode buscar mais 150 milhões até o fim desse ano, se achar necessário.
Mas a princípio, esses novos empréstimos estão dentro aí em que o clube acertou com os gestores aí do FIDIC, tá? Então, aparentemente está tudo acertado com o FIDIC, esses empréstimos. Veremos aí como que vai ser. É mais uma bizarrice do São Paulo, né? Empréstimos atrás de empréstimos, daí chega no final do ano, o São Paulo aparece com superávit, né? É o que o Casares vai tentar nesse ano. E o São Paulo também acertou um pagamento para o Leandro Guerreiro, informação do GE, uma indenização aí que foi vencida pelo atacante. Isso foi devido aí a valores de arena lá que ele tinha direito e tal. Daí entrou com um processo, para você ver, ele atuou no São Paulo no último ano, em 2007, daí a ação ele abriu em 2010 e ele foi ganhar somente agora. Olha o tempo que levou, né? Quase 2 milhões de reais aí que o Leandro Guerreiro acabou ganhando. O São Paulo tentou recorrer de todas as formas, mas não conseguiu e teve que pagar aí o jogador que fez história no São Paulo, Leandro Guerreiro, né, cara? Foi muito participativo ali no tri brasileiro, tá? Bom, rapaziada, essas são as informações de hoje. É só tragédia, irmão. Tá tenso ultimamente aí. E você, repito, é guerreiro em acompanhar as notícias do São Paulo. Esse é o vídeo, tamo junto aí. E até a próxima. Comenta aí. Anotou? Anotou o que o presidente falou? Tem que anotar, irmão. São aulas gratuitas aí pra gente. Tamo junto.